Fala galera, aqui é a Larissa Santana e essa é a nossa segunda aula do intensivão matriz com bordado. Nessa aula eu vou ensinar vocês a bordar na prática barrado de toalha como esse aqui, ó. É isso aí, o Léo já ensinou vocês a criar a matriz e agora nessa aula a gente vai aprender a bordar ela de forma correta. A gente vai aprender os passos a passos de como a gente vai fazer para chegar aí no resultado final dele com excelência, né, de forma correta. Então a gente vai aprender a fazer as medições na toalha, desmanchar a barra para a gente não perder o tecido, posicionar o bastidor de forma correta, posicionar a nossa toalha, levar para a máquina e todos aqueles passo a passos de forma correta. Tá curioso? Tá ansioso para saber como é? Então continua aí com a gente e já aproveita, deixa seus comentários. O que vocês estão achando desse intensivão? Deixa os comentários para a gente saber se vocês estão gostando ou não. Vamos lá? Então vamos para a aula prática, vamos começar para a parte dos materiais. Vem comigo! E vamos começar pela nossa lista de materiais. Aí eu vou mostrar para vocês quais os materiais que a gente precisa ter para fazer aí o nosso projeto do barrado de toalha. Eu vou começar aqui, ó, pelas linhas, então eu vou ter duas cores, certo? A nossa matriz, ela tem duas cores diferentes, então eu já escolhi as minhas aqui. Você escolhe a cor que você quiser aí na sua casa, a cor que mais combinar aí com a sua toalha. Eu vou escolher aqui a toalha que a gente vai fazer, é a toalha de lavabo, tá? Ela tem 30 por 45, então é essa aqui, ó, vou abrir aqui para vocês. Então é essa toalha que a gente vai fazer. Lari, precisa ser na cor rosa? Não. Precisa ser exatamente essa toalha? Não precisa ser essa marca e esse modelo, mas o tamanho, ele tem que ser esse tamanho por conta da nossa matriz, tá? Então a nossa matriz vai bater com esse tamanho de toalha, 30 por 45, certo? Eu tô aqui com duas tesourinhas, uma de ponta fina para melhor arremate e uma outra de pontinha quadradinha para a gente cortar o tecido depois que a gente vai precisar fazer o recorte. Tô aqui também com o meu desmancha-casa, certo? Porque a gente vai precisar dele. E a minha canetinha fantasma para a gente fazer a marcação aí na nossa toalha e não estragar, né? E não ficar marcada e não manchar. Então essa canetinha é aquela famosa que a gente apaga com o calor. Secador, né? Ferro de passar roupa, qualquer fonte de calor aí você consegue apagar. Para medição, eu tenho aqui uma régua, esse aqui é o famoso reguão, então ele é bem grande, mas você pode ter aquela de 30 centímetros comum, e uma fita métrica comum também, tá? Eu gosto da régua porque a gente vai precisar fazer uma linha na toalha, então ela é mais firme para fazer essa linha. Se você não tiver, não tem problema, pode usar somente a fita métrica, certo? Tenho aqui também dois modelos de alfinete, aquele famoso pregão, né, que a cabeça dele é bem maior e ele é mais grossinho. E tem o menorzinho. Por que eu tenho dois? Eu gosto porque às vezes você não pode, né, assim, fica ruim utilizar um mais fininho, né, porque às vezes o tecido é mais grosso. Então eu sempre tô com os dois aqui para facilitar na hora aí de prender o meu tecido. Duas camadas de entretela, a minha já tá cortadinha aqui, ela é a rasga fácil gramatura 60, certo? Então eu tô com duas camadas dela aqui já cortada. Tamanho do bastidor, 13 por 18 a gente vai utilizar, então eu tô aqui com o meu bastidor, certo? E o meu gabarito do bastidor. Então eu tenho um gabarito aqui, ó, certo? Pra gente poder fazer aí a medição e fazer tudo certinho. E o último material que a gente vai utilizar é a fita crepe, ó. Fita branca mesmo, tá? Essa aqui é Tech Bond, olha eu fazendo propaganda, nem estamos recebendo. Ó, então é uma fita crepe comum pra gente poder colar, né, assentar tudo certinho a toalha pra ela não se mover, não sair do lugar. Eu tô já com a matriz no meu pendrive, então eu já estou com a matriz no pendrive. A matriz que o Léo ensinou você a criar, você já coloca no seu pendrive pra gente poder fazer ela. Anotou os materiais, se preparou aí? Que a próxima parte a gente já vai vir para a prática, já fazendo a montagem aqui,
o passo a passo para abordar na prática o nosso barrado de toalha. A nossa primeira parte aí, o nosso primeiro passo é preparar, né, o nosso tecido, no nosso caso, a nossa toalha, para receber o bordado. Lari, como assim preparar? Precisa de algumas coisas que a gente vai fazer na toalha, é necessário fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer, desmanchar essa costura aqui, ó. Tá vendo? Então a gente vai desmanchar, não vai mexer na lateral, vai fazer só dessa ponta até essa daqui. Muita gente desmancha e não sabe nem o porquê, né? Às vezes que tá desmanchando, só vê que tem que desmanchar. Eu vou explicar para vocês o porquê. A gente vai desmanchar porque a nossa barra vai exatamente na parte que a gente descosturou. Lari, mas pra que isso? Porque senão a gente vai subir a barra para essa parte felpuda aqui, a gente vai perder tecido, porque a gente vai precisar fazer o recorte aí da nossa barra. Então a nossa barrinha vai exatamente onde a gente descosturou. É bem simples, tá, gente? Descosturar. A gente vai utilizar aí o nosso abre casa, desmancha casa, e eu não sei o nome, mas é esse material aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui a minha toalha, ó. Eu vou mostrar pra vocês. A gente vai vir aqui, ó, nessa parte aqui, ó, nessa lateral, na pontinha dela, e vai colocar o nosso abre casa aqui embaixo, ó. Tá vendo que ele entrou aqui embaixo? E vai fazer esse movimento. Então a gente vai colocando ele embaixo da costura e vai subindo ele vai desmanchando a costura, ó. Puxa aí com o dedinho, ó, tá vendo que ele vai puxando a linha? Então, ó. Então você vai puxando ele e vai enfiando ele nas costuras, ó. Tá vendo? É esse movimento que você vai fazer até o final da barra. Então vamos lá? É isso aí, ó. Então a gente chegou aqui no final, tá vendo? Então a gente vai continuar, ó. Vai desmanchar essa parte também, ó. Igual a gente fez lá no início. Eu tô segurando, tô puxando, ó. Tá vendo? Esse aqui já acabou. Então a gente não vai desmanchar essa lateral aqui. A gente vai desmanchar só essa costura de baixo, ó. Vou colocar aqui na bancada pra vocês verem. Ela tava assim, a gente desmanchou, agora ela tá dessa forma. Então é exatamente isso aqui que eu falei pra vocês. Se a gente mantém a costura, a nossa barrinha iria subir aqui, a gente ia ter que recortar e ia perder aí parte do nosso tecido. Então a gente vai fazer a nossa barrinha nessa parte aqui, ó. A gente tira as linhas aqui, então a gente vai fazer a nossa barrinha na parte que não tava aparecendo, né? Ela tava costurada, então a gente não perde nenhum tipo de tamanho, de tecido, a gente não perde nada. O que a gente vai fazer agora? Depois que a gente já desmanchou a costura, a gente já fez essa parte, a gente vai precisar dar uma engomadinha, dar uma passadinha. Por quê? Tá vendo que ela volta, ó. Eu tô esticando ela, mas ela tá ficando de formato, porque como ela tava costurada, né? Então ela fica no formato aí da costura. Então a gente vai fazer uma coisa bem simples. Com o ferro de passar roupa que você tem aí na sua casa mesmo, você vai pegar e vai passar essa parte aqui. Não pega na felpa, tá? Pra não queimar aí a felpa, pra não grudar, porque pode acontecer. Então a gente vai passar só nessa parte que a gente desmanchou. Então a gente vai passar para deixar ela retinha para conseguir fazer a nossa barrinha de forma mais simples, ok? Então eu vou pegar o ferro aqui da minha casa mesmo, vou ligar ele na tomada. Então o que eu vou fazer agora? Já coloquei o meu ferro para esquentar, eu coloquei ali no modo algodão, porque a gente não precisa que ele fique assim tão quente, e o meu não tem vapor, tá? Mas pode utilizar o de vapor mesmo. Eu dobrei a toalha porque eu não vou passar direto aqui na bancada, então eu vou utilizar a própria toalha para colocar aqui em cima da bancada. A gente vai passar só essa parte aqui, então eu vou mostrar para vocês. É bem simples, tá, gente? Então, a gente vai pegar o ferro aqui, ó, vou puxando assim, ó. A gente vai passar essa parte aqui que a gente desmanchou. Então eu venho com o ferro aqui, ó, tá vendo? Eu vou fazer ela ficar retinha. Então é só esse movimento, ó, eu coloco a ponta do ferro até o limite aqui da felpa e venho aqui assim, ó. Então eu vou passar até o final da toalha dessa forma para deixar retinho. É isso aí, ó, ficou dessa forma, ó, vocês podem ver que ficou bem retinho, bem engomadinho aqui onde a gente vai receber a nossa barrinha. O bom de fazer nessa parte é que na hora de cortar também facilita, porque cortar felpa é muito ruim, porque senão fica aqueles fiapos, né, é ruim. Então essa parte que vai receber. A preparação do nosso tecido, da nossa toalha, a gente já finalizou.
Então é essa forma que a gente tem que deixar a nossa toalha para receber o nosso bordado. O próximo passo nosso é a montagem do bastidor e encontrar aí as medidas na nossa toalha. Então fica aí comigo e vamos lá para o passo a passo. Segundo passo. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer a marcação na nossa toalha. Então a gente vai fazer a medição do meio, do tamanho ali. Então a gente vai marcar na nossa toalha as medidas que a gente vai precisar para depois levar lá para o nosso bastidor, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar a minha toalha virada aqui para mim, ó, dessa forma aqui, certo? E o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é verificar aqui, ó, o tamanho da minha matriz. Então eu sei que a minha matriz, ela vai ter aqui de comprimento, né, aqui de largura, 155,5. Então ela tem 15 centímetros e meio aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai marcar os nossos primeiros 15 centímetros e meio. Por quê, Lari? Porque ela vai ser bordada em duas partes, certo? Então a gente vai bordar primeiro a primeira parte, depois a segunda. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer, ó? Tá vendo aqui que a gente precisa subir um pouquinho aqui, ó, porque ela tá bem tortinha aqui embaixo o corte dela. Então a gente vai pegar aqui, ó, a nossa régua e vai traçar uma linha reta, certo? Eu vou segurar aqui, ó, aqui, e vou fazer um risco de fora a fora. Então segura firme a régua aí e você vai riscar de uma extremidade a outra, tá? De uma ponta para a outra. Vou subir um pouquinho mais aqui a régua desse lado. Ó, então eu vou pegar aqui, ó, e vou vir marcando ela. Lembrando que essa canetinha é aquela fantasminha, certo? Então ela apaga depois. Então eu venho aqui, ó, segura a régua para não movimentar ela, certo? Por que eu preciso fazer uma linha toda reta de fora a fora? Porque essa vai ser a minha linha base para eu verificar lá no bastidor a montagem, tá? Então agora a gente vai fazer a marcação do tamanho da matriz, o primeiro pedaço. Então eu venho aqui, ó, 15,5 vai dar aqui. Então vai dar daqui, ó, o início, certo? Fiz um risquinho lá até aqui, ó, 15,5. Pode fazer um risquinho de comprido, porque depois a gente apaga essa canetinha, tá? Então eu sei que a minha primeira parte da matriz vem daqui, certo? Até aqui, que é o tamanho da minha matriz. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que posicionar lá no nosso bastidor nesse pedaço. Então o primeiro pedaço a gente vai posicionar nessa marcação que a gente fez, certo? Vamos deixar a toalha um pouco de lado agora pra gente fazer a montagem do nosso bastidor, certo? Eu vou pegar minha toalha aqui, ó, vou tirar ela daqui e a gente vai fazer a montagem do bastidor. Então a gente vai pegar aqui, ó, o nosso bastidor 13 por 18 e vai utilizar primeiro só uma camadinha de entretela, a outra a gente vai deixar de lado. Então vamos fazer a montagem aí do nosso bastidor. É muito simples, tá, gente? Então a gente vai pegar o bastidor sempre as aberturas para baixo, ó, tá vendo? Essas duas partes para baixo, certo? E vou posicionar a minha entretela sobre aqui o meu bastidor, a primeira parte. E vou colocar a segunda parte. Lari, você não vai colocar a toalha no bastidor? A gente vai fazer a técnica flutuação, certo? Que é aquela técnica que a gente não vai prender o nosso tecido no meio, né, no nosso bastidor. A gente vai colocar na superfície, ok? Então eu venho aqui, ó, e vou colocar minha segunda parte aí do bastidor. Pode colocar, ó, deixa a entretela esticadinha e vamos apertar aí o nosso bastidor. A gente vai usar essa ferramenta aqui, tá? Que é aquela chavinha mesmo própria do bastidor. Então a gente vai segurar aqui, ó, o nosso bastidor e vai apertar o parafusinho do nosso bastidor pra gente prender a nossa camada de entretela aqui, tá? Então vamos apertando, ele vai apertar bastante porque é bem fininha, né? O tecido que tá recebendo, né? A entretela ali, ela é bem fininha, então você vai girar aí bastante pra você apertar ele. Certo? Então apertei aí, já ficou. Então ficou dessa forma aqui, ó. Certo?
Então já fiz a montagem do meu bastidor. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o posicionamento correto da nossa toalha aqui no nosso bastidor. Eu vou pegar o meu gabarito, ó, esse aqui é o gabarito, né, do bastidor, ele encaixa aqui certinho e mostra aí, ó, as medidas do bastidor, as linhas, o meio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um durex, um pedacinho, e vou escolher uma linha base para eu poder fazer aí o assentamento, colocar certinho a minha toalha. Então eu vou pegar um pedacinho, ó, de fita, eu cortei aqui no meio, ó, um pedacinho comum, e vou escolher qual que eu quero que seja a minha linha base do meu gabarito. Eu vou escolher essa aqui, ó, tá vendo que eu vou colocar a fitinha nela aqui, ó? Ó, eu vou colocar essa aqui. Lari, o que é essa linha base? Eu sempre vou utilizar nas duas metades da toalha a mesma linha para eu posicionar corretamente, certo? Então, é essa linha base aqui que eu vou utilizar. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma das partes aí mais importantes do barrado de toalha, que é o posicionamento da nossa toalha no bastidor, certo? É essa parte que vai depois lá na máquina me dizer se ficou em local correto ou não. A primeira parte, ela vai aí te dar um norte de onde você vai prender, mas a segunda parte precisa estar no mesmo local, certo? Mas vamos fazer a primeira parte primeiro, depois a gente volta aí para fazer a segunda parte. Então eu vou pegar a minha toalha, ó, então eu estendi ela aqui e vou posicionar ela aqui dentro do meu bastidor, certo? O que eu preciso lembrar? O meu gabarito, né, o meu bastidor precisa estar de forma que ele vai pegar do início até esse risquinho aqui, que é o nosso final da nossa primeira parte da matriz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou posicionar ele. O que é essa linha que a gente fez lá no início da caneta? Isso aqui é onde a gente vai posicionar junto com a nossa linha base, certo? Então, eu vou colocar meu gabarito aqui, ó, e vou posicionar a minha linha de caneta lá na minha linha base. Então, eu vou subindo ela aqui e vou posicionar ela exatamente embaixo da minha linha base. Vou trazer para cá, ó, porque lembra que o meu bastidor tá mostrando, né, o meu gabarito, que a matriz só fica dentro desse quadrado. Então, esse pedaço tá ficando de fora. Vamos trazer ele de forma que ele fique aí até mais ou menos aqui, ó, porque aqui a minha linha tá dentro, o meu finalzinho. Então, vamos assentando ela aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui a minha linha base e vou posicionar a minha linha lá embaixo da caneta, ó. Então, eu vou abaixando o gabarito, tá vendo que tá fora. Levanto o gabarito aqui, ó, e venho um pouquinho mais pra baixo, ó. Aqui já tá correto, tá vendo? Nesse finalzinho. E aqui falta só mais um pouquinho, baixar aqui, ó. E vamos, ó, tá vendo? Vamos verificando. Ó, então eu vou trazer um pouquinho mais pra cá, porque aí eu quero assentar essa parte aqui, o início dela na segunda linha. Ó. Então, o que você tem que verificar? Se a sua toalha tá dentro do limite aí da onde vai fazer a matriz, certo? Então, eu sei que é dessa linha até essa, então tá dentro, ó. Vou baixar um pouquinho mais aqui na minha linha base, olha lá, ó. Certo? Então, eu sei que isso aqui, ó, tá dentro da minha linha. Vocês nem conseguem ver mais a linha de caneta lá embaixo, tá? Ela já tá certinho embaixo aqui da minha linha base, que é onde tá a minha fita crepe, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente dá aquela apertadinha aqui nas pontas, ó. Ela vai fazer tipo uma piscininha mesmo. Ela vai ficar de forma que ela vai ficar marcada pra gente poder fazer e prender ela, certo? Dar aquela conferida na última vez. E vamos tirar o nosso gabarito com cuidado, tá? Pra não mover a nossa toalha. Tá vendo que ela ficou assentadinha aqui, ó, essa parte? Então é exatamente essa parte que a gente vai prender a nossa toalha. Pega a sua fita branca aí, ó, e passa aqui embaixo pra você já prender essa parte, ó. Então prende aqui, ó, certo? E vamos prendendo ela. Então vai colando aí pra ela não sair do lugar. Depois a gente vai colocar um pouco de alfinete, tá? Então a gente vem aqui, ó, prende ela.
prendeu aqui. Tá vendo aqui a marca onde a gente tinha feito a marcação. E vamos colocar aqui, ó. A gente vai pegar aqui, ó, colocar uma aqui em cima também. Porque a nossa matriz, ela não vai chegar até aqui em cima, tá? Ela é bem... A altura dela é mínima aí, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos utilizar o alfinete. Quanto mais a gente prender, menos risco a gente tem dela sair do lugar. Então, eu venho aqui, dobro e vou movimentando devagar, tá, pessoal? Ali, ó, ela já tá presa as pontinhas, mas eu quero prender o meio dela aqui também. Então, eu levanto aqui, ó, e vou prendendo aqui com o alfinete para ela não sair do lugar, ó. Tá vendo lá o alfinete? Já saiu aqui. Vou pôr mais um aqui em cima. Ó, então eu vou prender aqui, ó, para não sair. Coloco a mão embaixo, vou sentir aqui, ó, cuidado com a mão lá embaixo e vou subir o alfinete, ó, viu? Cuidado pra essa parte aí, vocês não furar o dedo lá embaixo, que é fatal, certo? Então já posicionei aqui, ó, onde a minha primeira parte da matriz da barrinha vai vir, tá? Então a gente já prendeu no bastidor. E o que a gente vai fazer? Levar pra máquina e já vamos fazer a primeira parte. Às vezes você vai falar, nossa, Lara, é muito difícil. Mas é assim, depois que você for fazendo, a prática, né, aí você vai conseguir fazer de forma mais rápida, de forma mais simples. Mas é bem simples se você fizer as suas marcações corretamente, certo? Então vamos lá para a máquina e já vamos colocar para bordar a primeira parte da nossa barrinha. É isso aí, agora a gente já vai para a parte prática, a gente vai bordar a primeira parte do nosso barrado, ok? Então eu vou pegar aqui, ó, minha máquina já tá ligada, vou apertar ela aqui, vai movimentar ali. E eu vou selecionar a minha matriz que a gente vai utilizar, tá? Você vai selecionar aí a sua que o Léo já ensinou você a fazer. Eu vou clicar aqui e vou selecionar a matriz que eu quero, que é essa segunda aqui, ó. Eu vou pegar ela aqui, definir, certo? E vou manter ela nessa posição aqui que a gente vai posicionar a nossa toalha lá na nossa máquina. Então eu vou pegar aqui, afastar um pouquinho a linha e vou colocar o nosso bastidor lá, de forma que a gente sempre faz, tá? Segura a toalha com cuidado para não movimentar ali onde a gente colocou a nossa marcação. Então eu vou passar, já passei ela aqui, vou dar a volta aqui. Levanto esse ferrinho aqui, ó, e vou colocar o meu bastidor aqui. Então, vocês já ouviram aqui que ele já foi, né? Já colocou aí no local. O que a gente vai fazer? A gente vai assentar aqui a toalhinha para não pegar, né, nela, não bordar junto. E vamos fazer o posicionamento correto da nossa matriz. Então, agora vem uma das partes mais importantes. Porque a gente precisa posicionar a nossa matriz na máquina de maneira correta. Então, a gente vai mexer na posição ali da nossa matriz na máquina, ok? Ó, aqui de pertinho a gente vai mostrar para vocês. A nossa matriz está dessa forma. A primeira coisa que eu tenho que saber, ela tá de ponta cabeça, ela tá de maneira que ela vai bordar corretamente? Sim, a minha já está aqui, porque essa parte aqui é o final, né? A parte de baixo dela, e a minha toalha tá posicionada igual, então tá certo. Não vou mover ela de lado, de local aí de rotação, não vou mexer na rotação dela. Venho em fim da edição e essa parte que é a nossa parte mais importante. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso chegar o final da minha matriz lá na linha de caneta que a gente fez. Lembra que a gente posicionou a nossa linha base, fez uma linha de caneta? Então a gente precisa posicionar. Se você olhar aqui, ó, o nosso xizinho verde, ele tá no meio da matriz. Então, tá errado. A gente precisa mudar e achar o final da nossa matriz. Eu venho aqui, ó, certo? Aperto. Tá vendo que aquele roxinho tá no meio? Eu quero encontrar o final na ponta. Então, já mexeu lá na minha máquina, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Alinhar essa cruzinha onde tá na minha linha base lá da nossa toalha. Então, eu vou dar um ok aqui, ó. E vou mostrar para vocês lá na toalha onde que tá a nossa agulha. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abaixar a minha agulha aqui e vocês vão verificar onde que tá o final aí da minha matriz, ó. Tá vendo que ela vai começar um pouquinho para frente ali do início da minha toalha? Então, tá errado. Eu vou levar ela um pouquinho para trás, certo?
Então eu vou fazer o quê? Aqui na minha máquina eu vou apertar OK e vou mexer aqui, que é a movimentação da agulha. Então eu vou apertar aqui, ó, que ela vai para trás um pouquinho, ó. Ó. Aí você sempre vai abaixando a agulha para verificar onde que ela tá. Tá vendo lá na nossa toalha onde que ela tá fazendo, ó? Olha lá. Tá vendo? Agora ela tá exatamente, ó, no início aqui da nossa toalha. Tá vendo que eu tô abaixando e erguendo a agulha? Certo? Então o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa trazer a toalha na nossa linha base, certo? A nossa toalha não, a nossa agulha. Então eu vou subir só mais um pouquinho, porque ela tá bem próxima aí da nossa linha. Então eu vou subir um pouquinho. Vamos ver. Ó, tá vendo onde ela tá ali? Ela tá bem retinha, ela tá bem em cima ali. Falta só mais, vamos ver um pouquinho. Não, vamos voltar que ela tava ali, ó. Então ela tá descendo exatamente na minha linha aí onde eu fiz a nossa marcação. Então eu já encontrei onde ela vai iniciar, tá? Então, e onde ela é o limite dela ali. Então, ali onde a gente posicionou a agulha é o final da nossa matriz. Eu vou pegar o plotter aqui para mostrar para vocês, ó, para vocês entenderem assim um pouco mais fácil do desenho. O que a gente posicionou? Esse final aqui, ó, tá vendo? O final dela é esse pedaço mais baixo, que vai ser feito na nossa linha base, certo? Então é só a gente colocar agora para bordar, que a gente precisa saber. Na hora de fazer a segunda parte, a gente vai fazer a mesma coisa, utilizar a linha base para não dar errado na emenda, que é a maior dúvida do pessoal. Vamos lá, vou fazer aqui, ó, bordado, certo? Vai lá para o nosso bordado e eu já vou fazer a escolha da minha primeira cor. A minha primeira cor que eu vou fazer é a rosa pink, tá? Então eu vou bordar em rosa pink. Lari, por que a minha matriz está dessa forma? Lembra que o Léo já explicou para vocês que ela precisa ter uma marcação para a gente fazer o recorte primeiro? Então eu não vou colocar em azul, eu vou colocar na cor rosa que a gente vai utilizar mesmo, tá? Ele só tá em cor diferente para minha máquina pausar. Então passando aqui a minha linha, ó, venho passando ela de forma normal, que a gente sempre passa. Corto ela aqui do lado, ó. Olha lá. Passou a linha. Peraí, que eu vou ensinar você como passar a linha aí de uma forma mais devagar para você conseguir verificar o passo a passo, tá? Então eu tô aqui com o meu carretel, ó, de linha, a linha que eu escolhi a cor. Vou deixar ele aqui atrás. Lembra sempre de deixar ele livre lá atrás para não correr o risco de enroscar em nenhum retalho, em nenhum fio lá atrás. Então eu puxei aqui, ó, o meu início de linha e venho passando aí no passo a passo na numeração. Então eu trago ela aqui, ó, e vou passar, encaixar ela aqui e vou subir ela aqui, ó, tá vendo? Então eu vou trazendo ela aqui nesse caminho. Então eu trago ela aqui, ó, e vou abaixar ela, vou subir ela de volta aqui, ó, subo ela e aqui dentro, tá vendo? Eu tô nessa lateral, eu vou levar na lateral da setinha, ó, porque lá dentro ela vai passar dentro do ferrinho, certo? Então, se você encostar ela nas paredinhas, ela já vai passar. Aqui embaixo eu encaixo ela no ferrinho aqui e vou passar ela aqui, ó, nesse número 7. Venho aqui atrás e corto o pedaço dela, certo? Só apertar o botãozinho e ela passou de maneira automática a nossa linha aí na máquina. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar para fazer a primeira marcação para a gente poder fazer o recorte. Então vem aqui, ó, aperta um pouco a fitinha, dá uma conferida para verificar se a toalha não tá lá embaixo, ó, para não correr o risco. Então eu trago ela aqui para cima e vamos abaixar o calcador e dar play na nossa primeira parte. Primeira parte, marcação, para fazer o recorte, ok? Então vamos lá. É isso aí, ó, já foi feita a nossa marcação, então eu vou levantar o nosso calcador aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar a nossa toalha do bastidor e vai fazer o recorte, tá? Porque essa é só uma marcação. Eu prefiro fazer o recorte antes, tá? De receber os outros bordados,
porque senão depois corre o risco da gente cortar o bordado e desfiar. Então a gente já faz o recorte da barrinha agora, certo? Então, se vocês verificarem aqui, ó, a nossa linha base ficou exatamente, o final do bordado ficou exatamente em cima da nossa linha base. Então, tá tudo correto aí, tá? Então, o que a gente vai fazer? Retirar e fazer o recorte. É muito simples também e eu vou ensinar vocês como que vai fazer. Então, vou vir aqui, ó, vou tirar o meu bastidor, tá? Aperto aqui, não mexe em nada na máquina ali na matriz, que depois a gente vai voltar de onde parou. Vou retirar aí com cuidado, seguro aqui embaixo e vou trazer aqui para minha bancada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai recortar rente aí a nossa marcação. Então a gente vai tirando a fita e recortando de forma aí devagar, sem pressa, para não correr o risco de mover a toalha de lugar, certo? Então vamos lá, eu vou utilizar a minha tesourinha de ponta fina e vamos fazer o recorte. A gente vai fazer o recorte até aqui, ó, na nossa marcação. Ó, vou mostrar para vocês que a nossa marcação lá que a gente fez no início, ó, ficou em cima aqui, ó, na mesma reta que o final da nossa matriz, certo? Então a gente já sabe que aqui deu tudo certo. Vamos fazer o recorte? Eu venho tirando a fita, ó, devagar, eu não tiro toda, ó, vou deixar ela assim e vou fazendo o recorte. Vou virar aqui, ó. Vai cortar mais rente possível aqui. Cuidado para não cortar o ponto, tá? Então, o que você vai fazer? Vai posicionar sua tesoura e vai fazer o recortezinho, ó. Tá vendo? Então, eu vou virando aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês verem, ó. Então, eu venho aqui, ó, e vou puxando e cortando bem devagar, ó. Lari, mas não dá para cortar muito rente, muito perto. Não tem problema, porque o nosso ponto cheio de acabamento vai cobrir o que a gente não conseguir cortar rentezinho, tá? Então não tem problema, corta aí o mais rente que você puder, que você conseguir, ó. E vem cortando até o finalzinho ali, certo? Então a gente vai recortando aqui, ó. Por que a gente prefere cortar, ter essa marcação e recortar antes de receber o ponto cheio, né, que é o de acabamento? Porque nessa parte eu vou cortar o mais rente possível e depois meu ponto cheio vem cobrindo aí o que sobrar de toalhinha que eu não consegui cortar muito perto. Lari, mas por que você não faz tudo e depois você recorta? Porque o risco de você recortar a toalha e pegar no ponto cheio e ele desfiar e a linha quebrar é muito grande. Isso faz com que você perca a sua toalha toda. Então vamos fazer dessa forma porque ele fica, ó, bem rente da costura também da nossa barrinha e depois o ponto cheio vai cobrir esses pedacinhos que ficou aqui aparecendo da toalhinha, certo? Então o que eu vou fazer aqui agora, ó, tá vendo que eu já tô chegando na minha linha, então eu vou vir cortar aqui, ó, pra ficar mais fácil e liberar aí pra gente. Então eu vou cortar mais um pouquinho até aqui, tá? Então eu levanto aqui, ó, a minha fita e vou cortar mais um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um pedaço de fita e vou colar aqui, ó, pra gente não perder essa marcação da caneta, certo? Pra não se movimentar. Lari, mas ficou um pedaço aqui antes. Não tem problema, tá, gente? Porque a gente não vai arriscar cortar pra movimentar a nossa marca de caneta. Então corta até um pouquinho antes da sua marcação de caneta e vamos voltar pra máquina pra fazer o bordado todo, ok? Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó, meu bastidor e vou fazer o posicionamento lá na máquina normalmente. Eu vou vir de trás... Opa, tá errado. Vou vir aqui, ó. Vou trazer aqui, segurando a minha toalha para não enroscar, certo? Ó, vou passando aqui, ó. Levanto, cuidado. E vou posicionar. Levanto aqui a minha pecinha e posiciono o meu bastidor. Cuidado que como o carro tá um pouco para trás, para você não pressionar, para não quebrar, tá? Então, tá posicionado certinho, vamos para nossa segunda parte. Galera, eu percebi aqui, ó, que a gente vai precisar utilizar o plástico, tá? Porque a gente vai fazer essa parte aqui do ponto cheio para finalizar a parte de baixo da nossa barrinha, mas as outras duas partes ela vai subir aqui nessa parte felpuda, tá? Então, pra gente não deixar subir aqueles fiapos e ficar feio o nosso bordado, a gente vai utilizar o plástico, tá?
O plástico que a gente vai utilizar é esse comum de pasta, tá? Aqueles plásticos, tá vendo? Tem até o furinho aqui, ó. Já cortei um pedaço para eu utilizar. Então você vai utilizar esse plástico comum de pasta ou aquele de mercado de legumes que você compra o rolinho, sabe? Dá para utilizar também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar o nosso plástico. Eu vou colocar ele aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar a minha toalha e, ó. E vou colocar o meu plástico de forma que ele vá pegar aqui onde a gente precisa. Eu não preciso colocar ele até aqui embaixo, porque essa parte, a toalhada, não precisa do plástico, tá? Então eu desço um pouquinho até onde inicia a felpa da toalha, ali o aveludado, e vou colar, tá? Com fita normal aqui a beiradinha para ela não escapar. Então eu chego um pouquinho mais pra cá, ó. E vou colocar um pedaço de fita só pra gente não perder aí, o plástico não sair do lugar, certo? Então dá uma ajeitadinha aí, é bem simples, ó. Só colocar uma fitinha, só pra segurar o plástico na hora que for movimentar, ele não sair e fugir aí de onde a gente quer que ele fique, tá? Então vou cortar mais um pedacinho e vou colar aqui também, tá? Então eu colo aqui, ó. E aqui, por enquanto, não vai chegar o bordado, né? O limite do bordado é aqui onde já está. Então, nessa parte aqui, ele vai pegar e vai movimentar. Vou colocar a toalha por cima dele, assim, para ele não sair do lugar. E vai bordar depois em cima do plástico. Então, é dessa forma que você vai posicionar o seu plástico para evitar que a felpa da toalha suba e estrague aí, que deixe o bordado feio, certo? Então vamos lá, linha rosa continua passada ali, a gente não mexeu em nada, a gente vai manter a rosa pink ali que a gente já fez a marcação e fez o recorte, e vamos colocar para bordar aí a nossa parte. Então ela vai vir aqui, ó, e vai fazer o ponto cheio de acabamento, que é essa última parte rosa, e vai lá para de cima, que é a rosa pink também. A do meio vai ser a cor roxa, que a gente vai fazer em seguida, certo? Então vou abaixar o calcador. E vamos apertar o play para ela, né? Vamos dar um ok aqui no verde para ela fazer aí a nossa parte rosa pink. Aí. Agora ela acabou ali a nossa primeira parte do rosa pink, ela não vai fazer o corte de linha, tá? Então ela vai finalizar aqui e vai lá para outra parte de cima, que é a mesma cor de linha, tá? Eu só pausei para vocês verificarem, mas ela vai continuar e vai fazer a parte de cima em rosa pink também, tá? Então ela vai fazer a outra parte na mesma cor de linha. Eu pausei a máquina aqui porque a gente vai fazer um arremate dessa linha que vem cruzando, tá? Então essa linha aqui é aquela rosa que a gente fez aqui nesse detalhe embaixo. Vou dar um cortezinho aqui nessa ponta e vou cortar a outra ponta dela aqui no início, porque senão a máquina ela vai vir bordando por cima e corre o risco de enroscar e de depois ficar ruim a parte do arremate, tá? Só pausei a máquina, fiz o arremate e volto com o play aqui no botãozinho verde normalmente, tá? Não fiz nada nos botõezinhos da máquina além de pausar. A gente já finalizou a primeira parte no rosa pink, então já fez as duas partes, fez o acabamento em ponto cheio e fez o outro detalhe ali, né, o ponto ali decorativo aqui, ó. Então a gente utilizou duas vezes o rosa pink, né, fez dois detalhes, e agora a gente vai trocar a nossa cor de linha, que agora ele vem para essa parte do meio aqui, ele vai bordar aqui no meio em roxo, tá? Então a gente vai tirar a nossa linha aqui rosa pink, tá? Eu vou colocar aqui que a gente vai utilizar ainda na segunda parte, tá? E vou utilizar o meu roxo aí. Você pode escolher a cor que você quiser, a cor que você tiver aí. Então vamos passar a linha da mesma forma que a gente fez da outra vez. Então vai seguindo os passos aí. Corta a linha e passa na agulha automática, certo? Então ajeita aí o plástico, dá aquela ajeitadinha aí com a mão na toalha, verifica novamente e vamos fazer novamente aí o nosso bordado. É a última parte da matriz, né, do bordado da primeira parte do barrado. Então falta só esse pedacinho, é bem rápido porque a barra ela é um pouco mais simples, mais decorativa.
e depois a gente vai bordar novamente a mesma matriz porque é a segunda parte do barrado, ok? Então vamos apertar o play aqui, verifiquei meu carretel tá livrinho, vou dar um play e ele vai fazer a última parte. Bordado finalizado, então já apareceu aqui no nosso display que o bordado foi finalizado, porque já acabou a nossa matriz. Então a nossa primeira parte do barrado foi concluído com sucesso, tá tudo certo. O que a gente vai fazer agora? A mesma coisa que a gente fez na primeira parte. A gente vai tirar do nosso bastidor a toalha e posicionar o outro pedaço da toalha, tá? É essa hora que a gente precisa lembrar e colocar certinho as medidas, né, a nossa linha base, no nosso gabarito para poder casar a emenda ali da nossa toalha, certo? Então vamos lá para a bancada e vamos fazer essa nossa segunda parte. Então eu vou retirar aqui, ó, o meu bastidor com bastante cuidado, então eu vou abaixando ele assim, ó, para passar lá na agulha e vou colocar sobre a mesa aqui, ó. Vou começar tirando as minhas fitas que eu prendi o plástico, tá? Pra gente poder reutilizar esse plástico aí, porque sobrou bastante espaço de plástico, tá vendo? Aqui em cima, usou pouquinho. Então a gente tira a nossa fita, ó, dá aquela grudadinha aqui na bancada e pode retirar o plástico puxando mesmo, ó, tá? Então a gente vai tirar aqui, ó, e vai reutilizar esse pedaço que sobrou. Então coloca aí do lado, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Tirar meus alfinetes, ó, que eu coloquei para prender a toalha e vamos retirar a toalha do bastidor mesmo, ó. Como ela é uma entretela rasga fácil, tá vendo? O avesso aqui já tá até rasgado, tá? Então a gente vai só puxar, ó. Puxa ela que ela vai destacar toda da entretela, ó. Então vai puxando assim, ó, e vai só destacar e sair, ó. Tá vendo? Ficou só aqui a nossa primeira parte do barrado, tá? Tem a limpeza ainda para fazer, mas a gente vai bordar a segunda parte. Então a entretela ficou dessa forma, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai posicionar a nossa segunda parte da toalha, que é essa aqui que falta. Então a gente vai precisar casar aqui a emenda certinho, utilizando a nossa linha base, que a gente fez lá, né, na primeira parte, para a gente poder emendar e continuar aí a nossa barrinha, certo? Então vou deixar a toalha um pouquinho de lado. O que você vai fazer? Você não tem necessidade de tirar a entretela daqui, tá? Porque ainda tem um tanto de entretela muito bom. Então vou ensinar um segredo aí para você reutilizar os retalhos que você tem de entretela aí na sua casa, certo? Como eu disse, a gente tem aquele pedaço de entretela, tá? Que eu mostrei para vocês no começo, ó. Ele daria para colocar inteiro no bastidor. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de retalho que eu já tenho aqui no ateliê, aqui na freehand, e vou reutilizar, tá? Dica aí para vocês. O que a gente vai fazer? Vamos cobrir esse pedaço que já foi usado. Assim a gente vai reutilizar o retalho e não vai precisar utilizar um tamanho de entretela muito grande, tá? Então eu vou recortar aqui no tamanho que vai cobrir aqui, ó. Ó. Então você pode fazer isso na sua casa. Não joga fora os retalhos de entretela, de TNT, de plástico, porque a reutilização ajuda você na economia, certo? Então vamos lá, então eu vou cortar aqui, ó. Ó, tá vendo? Então eu sei que ele vai cobrir lá, ó, tá vendo o espaço? Como que a gente vai fazer pra fechar isso aqui? Fita. Então vamos pegar a fita aqui, ó. E vamos pregar a nossa entretela aqui, ó. Eu seguro ela aqui e fixo ela aqui. Certo? Vou usar mais um pedaço aqui embaixo. Ó. Fixo ela aqui. Certo? E vou colocar duas ali na lateral, só pra gente deixar ela mais firminha, ó. Lembrando que a nossa outra barrinha vai pegar só o mesmo espaço da outra, tá? Então ele nem vai bordar em cima da fita. É só para segurar o nosso, ó. Então ela vai ficar assim, ó. Você economizou, olha a diferença do pedaço que a gente iria utilizar se a gente fosse fazer novamente e o pedaço que a gente utilizou.
Então você reutilizou um retalho que você tem aí na sua casa e o tempo é menor, porque você não precisou desmontar o bastidor, montar de novo, colocar a entretela novamente, certo? Então você só colocou ali um pedaço de retalho e tá tudo certo. O que a gente vai fazer agora? Posicionamento da nossa toalha. Então o que a gente vai fazer? A gente vai esticar a nossa toalha aqui, ó, e vai posicionar ela novamente igual a gente fez a primeira vez. Então vamos chegar ela aqui pra cima, pra gente bordar lá dentro do retalho. E vamos pegar o nosso gabarito. Lembra da nossa linha base que a gente fez, que eu até marquei com uma fita pra gente saber que a gente vai usar essa mesma linha? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos posicionar a nossa linha base de caneta na nossa linha base do gabarito. Porque assim ela fica na mesma altura que a outra, certo? E lembrando, meu bastidor, né, a minha máquina, ela vai bordar dessa extremidade até essa aqui. Então a minha toalha precisa estar dentro desse quadrado, tá? Então vamos lá. Então vamos colocar ela mais um pouquinho pra cá. Ficar um pouquinho. Ó. Tá vendo que ela ainda tá dentro, então tá sobrando e tá sobrando aqui, ó. Então ela tá dentro do quadradinho. Vamos descer ela um pouquinho, porque minha linha base tá aqui e minha linha de caneta tá lá em cima. Vamos descer a toalha. Ó. Então vamos subir essa parte aqui, ó. Então você vai fazendo nas pontas, ó. Primeiro eu chego essa ponta aqui na minha linha base, ó. Ó. Chego aqui essa e vou ajeitando o restante, certo? Como ela tá cortada, então você vai ajeitando ela devagarzinho, porque aí ela vai ficando certinha lá, tá vendo, ó? Vocês nem estão vendo mais a minha linha lá embaixo de caneta, então ela tá exatamente na minha linha da minha fita crepe, que é essa aqui, ó. Tá vendo que ela tá lá embaixo? Então quer dizer que ela vai casar lá na minha mesma linha que eu fiz da primeira parte, certo? É isso que você precisa se atentar, para não correr o risco de chegar lá na hora e não bater a altura da sua matriz, tá? Do seu bordado. Então vem aqui, dá aquela conferida, ajeita se precisar ajeitar mais um pouquinho. Esse comecinho eu vou descer um pouquinho mais, tá? E ele tava, ó lá. Então agora ele tá certinho, ó, tá vendo? Tá cobrindo aí. Ó, tá na linha certinho. Ó. Certo? Então eu coloquei aqui, ó, tá tudo certo na minha linha base. Vou apertar aqui, ó, pra ele poder ficar mais assentadinho e fazer o formato do bastidor que eu preciso. E vamos fazer, e vamos colocar os alfinetes, certo? Pra fixar. Tira devagar e vamos lá fazer a mesma coisa. Primeiro eu começo com a fita para não se movimentar a nossa toalha. Então do jeito que ela tá, eu venho por cima aqui, ó, e coloco a fita para ela fixar, ó. Certo? Ela não vai mais se movimentar. Mas você sempre pode utilizar o auxílio do seu gabarito para verificar se você moveu algum lugar, ou se saiu, ou se tá batendo ainda a linha, tá? Vou colar mais um pedacinho aqui, ó, para ela não sair essa ponta. Certo? E o restante aqui a gente faz da mesma forma que a gente fez na outra. Vou utilizar até os dois alfinetes que já estão soltos aqui, ó. Devagar para não mover. Dobra sempre a toalha, pega junto com o bastidor e vira de forma mais fácil que você encontre para fixar com o alfinete, certo? Eu vou vir aqui, ó, levanto o bastidor e vou pregar aqui. Ó. Eu vou vir aqui, ó. Vou enfiar aqui meu alfinete. Peraí. Olha lá. Então, coloquei aqui o primeiro alfinete. Aqui a gente sabe que a gente pode colocar, porque ele nem vai bordar aqui, né? Então, a gente pode passar fita, porque não vai bordar em cima. Então, vamos pregar aqui, ó, e segurar essa parte aqui. Então, eu vou colocar aqui, que a gente sabe que nem vai chegar aqui a máquina, tá? Segura aí, ó. E sobe o alfinete, certo?
Sempre pressionando a fita para não sair, não soltar. Vamos pôr mais um aqui em cima. Certo? Então, a gente colocou 3 alfinetes aí, mais as fitas de auxílio, tá? Então, a gente já conseguiu prender aí. Aí você pode pegar novamente o seu gabarito aí e conferir, tá? Se saiu, se moveu alguma coisinha. Tá vendo que aqui o final, ó, dá aquela ajeitadinha, ó. Tá vendo? Aqui o comecinho, abaixa um pouquinho mais ela pra verificar, ó. Eu vou desgrudar aqui, ó, um pouquinho, só pra vocês verificarem. E vou abaixar um pouquinho mais ela, ó. Então, você vai ajeitando aí até ela voltar a ficar, tá vendo? De forma correta. Então, eu venho aqui, posso passar a fita. E vamos fazer a conferência lá na máquina também, tá? Então, a gente vai conferir se ela ficou no local correto, certo? Então, vamos lá para a máquina que a gente vai fazer o mesmo processo. Alinhar lá certinho para ela fazer a última parte. Certo, então a gente voltando aqui para nossa máquina, eu já passei a linha rosa pink, que é o que a gente vai utilizar, né? Aqui, ó, o bordado finalizado do mesmo jeito que a gente acabou a primeira parte, que a gente vai fazer? Vai apertar OK e vai voltar na nossa setinha, tá? Então, você vai apertar para voltar e ela vai voltar naquela página, lembra? Naquela parte de movimentação de agulha, que a gente precisa conferir novamente se tá na nossa linha lá de base. Então, vamos apertar aqui, ó, de novo. E lembra que a gente quer saber? Sempre o final da matriz. Então, eu vou lá, tá? E vou verificar se ela tá na linha, se ela não tá, para ela poder bordar aí de forma correta, certo? Então, vamos verificar aqui onde que tá a nossa agulha aqui, ó. Tá vendo que ela tá bem para trás? Ela tem que iniciar aqui, ó, onde tá a nossa linha. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai movimentar a agulha para frente, ó. Ó, então, ela tem que bater lá na nossa risquinha aqui, tá vendo, ó? Certo? Então, é exatamente aqui que ela tem que bater e mexer aí. O que a gente precisa lembrar? Lá no nosso gabarito, a gente já deixou na nossa linha base. É a mesma linha base que a gente utilizou da primeira parte. Então, a gente não vai mexer na altura, tá? Porque a gente sabe que ela tá na linha base. E você vai mexer só na parte de ir pra frente ou ir pra trás, porque ela pode dar diferença na parte de não estar na nossa risca, certo? Então, o que a gente vai fazer? Mesma coisa que a gente fez na primeira. Alinhou lá na nossa linha certinho, vamos fazer a marcação, recortar, voltar e finalizar, certo? Então, vamos lá, vamos dar um OK aqui bordado, tá? A movimentação da agulha, se você quiser verificar se vai bater em algum lugar, é a mesma coisa, tá? Você consegue chegar até o final, consegue chegar aqui até o meio aqui, ó, tá vendo? Então, você consegue verificar todos os pontos aí que você precisa. Vamos dar um OK aqui, ó, bordado. E ele voltou lá para nossa matriz. Primeira coisa, tá em azul, mas é só a marcação para fazer o recorte, certo? E agora a gente vai pôr para fazer a marcação, recortar e voltar, igual a gente fez na primeira parte. Vamos lá? Então, vou abaixar o meu calcador aqui, ó, e vamos dar um play. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Quando der tudo certo no bordado, ergue as mãos, dá glória a Deus e tá tudo certo. Trouxemos a nossa toalha aqui para a bancada, então já acabou, deu tudo certo. Já retirei o plástico da mesma forma que a gente fez na primeira, tá? A gente puxou o excesso do plástico, mas ainda ficou, tá? Esse plástico que fica na toalha, ele precisa ser limpo também, então precisa fazer
a limpeza desse plástico. Não pode deixar dessa forma porque fica feio, né? Então tem que limpar, ok? O que a gente vai fazer? Vamos tirar a nossa toalha da mesma forma que a gente fez na primeira vez. Então é uma entretela rasga fácil, ó. Então a gente vai pegar aqui, vai puxar ela e vai destacar, ó. Então pode puxar ela e destacar, ó. E vem destacando aí. Ficou exatamente em cima de onde a gente tinha feito a outra primeira. A gente coloca o bastidor aqui do lado e vamos fazer a limpeza da nossa linha. Aqui em cima não tem nada para recortar além do plástico, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer a limpeza aqui atrás. Começando pelas linhas, ó, então você vai cortando as linhas que ficam saltadinhas aí, ó, as que ficam para cima. Ó, tem uma linha branca aqui. E essas entretelas a gente vai tirar também, tá? Como ela é uma rasga fácil, vocês vão ver que tem bastante facilidade para retirar ela. Bordado bonito é bordado limpo, tá? Então limpa para entregar aí para sua cliente, para deixar bem acabadinho. Como que a gente vai limpar essa entretela? Ela é rasga fácil, tá, gente? Então você vai encontrar a pontinha dela aqui, ó, e vai puxar. Se você preferir cortar ela por baixo para que você conseguir puxar, ó, tá vendo? Com a tesoura eu tô só fazendo esse movimento, ela vai destacando, ó. Tá vendo? Então você vai fazer isso, ó, até o final do seu bordado, até lá o final, certo? Então você vem aqui, ó, e vem puxando a entretela. Faz a parte de baixo primeiro, depois você volta e faz a parte de cima. Se você estiver utilizando a entretela normal, tá? Que não seja a rasga fácil, você não vai conseguir puxar desse jeito. Por quê? Ela não rasga, né? Porque ela não é uma rasga fácil. Se você puxar, ela vai puxar a linha do bordado junto e é perigoso estourar a sua linha de bordado, tá? Então, se não for a rasga fácil, você vai ter que deixar desse jeito aqui mesmo que tá aqui. E você não vai conseguir cortar ela e puxar desse jeito que a gente tá fazendo com a rasga fácil. Aí a parte de cima, a mesma coisa, tá? Então você vem puxando aqui, ó, e destacando ela. Ó, cuidado para não, né, rasgar aí a sua toalha e vem destacando ela aqui, ó. Lari, como que eu vou fazer a limpeza do plástico? Gente, eu vou passar uma dica aí para vocês de como você vai fazer. Depois que você puxou todo aquele pedaço que restou, né, grande, vai ficar dessa forma aqui que vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo que ele tá bem passado aqui no meio, ó? Então é ruim, até você enfiar, né, a tesoura aí puxando, vai demorar muito e vai ficar pedaços de plástico. Então o que vocês vão fazer? Vamos pegar uma folha sulfite, né? Eu coloquei uma toalha aqui na bancada, tá? Porque para não queimar aqui a madeira, então forra aí a sua bancada ou faz na sua tábua aí de passar roupa. O que você vai colocar? Estende a sua toalhinha ali que você fez o seu barrado que tá com o plástico. A gente vai pegar uma folha sulfite comum mesmo, ó, a minha tá até escrito, não tem problema. E vamos posicionar sobre a nossa toalha, sobre o nosso barrado, certo? Então eu vou posicionar minha folha sulfite. Com o ferro de passar roupa, ó, então o ferro tá quente, não pode ser com vapor, tá? Porque senão vai cair água, né? E vai estragar. Então o que você vai fazer? Tem que ser na opção algodão sem ser com vapor, ok? Então eu já deixei ele esquentando aqui, ele tá bem quente. O que você vai fazer? Posicionar o seu ferro dessa forma em cima da folha sulfite onde tá o seu barrado. Então eu sei que meu barrado tá aqui, ó. Coloca e pressiona, espera aí uns 15, 20 segundos pressionado mesmo, tá? Porque o que vai acontecer? O plástico vai grudar na folha e você vai retirar a folha e ele vai saindo, tá? Eu vou fazendo um pedaço aqui para vocês verem como que ele vai sair. Então pressiona aí, ó, o seu ferro na sua folha, tá? Vamos lá. Vai tirar e ele vai virar uma colinha e vai sair o plástico, ó. Olha aqui. Vendo aqui, ó? Ó. Ó. Tá vendo?
Então ele vem saindo todo o plástico, ó. Olha a diferença já aqui sem nenhum plástico, tá vendo? E aqui com o plástico, tá vendo que aqui você consegue enxergar o plástico e aqui já saiu todo. Então ele sai perfeitamente na folha, ó, vira uma colinha mesmo. E você vai fazer? Repetir o mesmo processo na outra metade que ficou faltando tirar o plástico, certo? É uma dúvida que muita gente tem, então eu tenho certeza que ajudou muito você aí em casa. Show de bola, galera! Finalizamos a nossa segunda aula do intensivão matriz com bordado. Eu adorei, foi top, show de bola. E você, gostou? Conseguiu fazer? Coloque em prática. Se ficou alguma dúvida, já deixa aí nos comentários, já deixa aí se você gostou, o que você achou? Eu vou querer saber, eu vou ler todos os comentários, hein? Mas não se esqueçam, ainda não acabou. Amanhã tem mais uma aula muito legal que o pessoal pede muito. Aplicação em pano de prato. Então não se esqueça de assistir essa aula. Se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, também já aproveita, corre, entra, que lá é muito top. Clica aí embaixo no botão e já entra pra gente continuar trocando ideias, experiências e ficar craque no mundo aí dos bordados. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês lá na próxima aula. Beijão, Larissa Santana, da Freehand Bordados.